E depois de muita especulação, o presidente eleito Lula anunciou ontem mais 16 nomes que vão compor os ministérios do governo a partir do dia 1º de janeiro. Vamos acompanhar com Luciana Verdolim. 16 novos ministros foram anunciados aqui em Brasília, somando com os nomes que já haviam sido antecipados pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A gente já conhece 21 integrantes da equipe de governo no ano que vem. Como são 37 ministérios, ainda faltam a indicação de 16 outros nomes. O presidente eleito Lula disse que isso vai acontecer, as negociações estão acontecendo e que ele pretende bater o martelo até segunda, no máximo terça-feira da semana que vem. Entre os nomes anunciados nesta quinta-feira aqui em Brasília, chamou a atenção a confirmação da indicação do vice-presidente Geraldo Alckmin para o Ministério da Indústria e Comércio. Desenvolvimento, Indústria e Comércio. A indicação que foi comemorada, inclusive, pela Confederação Nacional da Indústria. Disse que o Alckmin sabe o que é preciso fazer, conhece a agenda do país, conhece a agenda da indústria e que vai ser um bom nome. Agora, vale ressaltar que Alckmin não foi a primeira opção de Lula, não. Ele disse que já havia convidado o Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente José Alencar, mas que ele não aceitou o convite para vir aqui para Brasília para ocupar um cargo no governo. O presidente eleito fez questão de fazer críticas ao governo do atual presidente da República depois da apresentação de um relatório do Gabinete de Transição aqui em Brasília. Eu pretendo apenas que a sociedade brasileira saiba como é que nós tomamos posse, que Brasil nós encontramos, em dezembro de 2022. Depois de 4 anos de mandato, nós recebemos esse governo numa situação de penúria, numa situação em que as coisas mais simples não foram feitas de forma irresponsável, porque o presidente preferia contar mentiras no cercadinho do que governar esse país. Eu vou reiterar aqui para vocês não pensarem que era discurso de campanha. Eu fiz 77 anos, me sinto com energia de 30 e com tesão de 20. Tá? Isso é para vocês saberem que é assim que eu vou governar esse país. Nesse documento de mais de 100 páginas que foi apresentado pelo Gabinete de Transição, o coordenador do grupo, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, fez questão aí de elogiar a parceria que ele está tendo com o presidente Lula e, mais uma vez, alfinetou o governo Bolsonaro. O Brasil deve muito ao senhor, presidente. Não fosse a sua liderança, não fosse o seu carisma, a sua identidade com o povo, essa capacidade de interagir, de ouvir, de auscultar, de sentir o sentimento e da alma do povo brasileiro, nós não estaríamos hoje aqui. E estamos aqui com muita confiança. Diz que transição é travessia. A caravela chegou a Porto Seguro, com as velas bandas de sonho, aladas de esperança. A promessa aqui desse governo de transição é de aumentar o número de ministérios sem aumentar, no entanto, os gastos públicos. O governo do presidente Jair Bolsonaro, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, no entanto, faz questão de ressaltar que isso não é possível. A criação de 14 novos ministérios, segundo ele, pode não mexer muito na máquina pública, mas vai criar 14 cargos de ministros, 14 secretários executivos e cargos ali em comissão de assessoramento, o que deve custar, segundo Ciro Nogueira, ao longo dos próximos 4 anos, algo em torno de 2,5 bilhões de reais. Vários novos ministros já se posicionaram aqui em Brasília em defesa do governo eleito. Camilo Santana defendeu a necessidade, que vai ser o ministro da Educação, defendeu a necessidade de uma parceria maior entre o governo federal, estados e municípios. Disse que vai convocar uma reunião
com secretários estaduais de educação exatamente para discutir essa questão. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, anunciou o nome de João Jorge, do Grupo Olodum, para a Fundação Palmares. E o ministro, e o Wellington Dias, que vai assumir o Ministério do Desenvolvimento Social, fez questão de amenizar críticas, diz que não há nenhum tipo de problema com Simone Tebet, que também era cotada para essa vaga. Simone Tebet foi candidata à presidência da República, apoiou Lula no segundo turno das eleições, por isso estava negociando um cargo na administração federal no ano que vem. Ao que tudo indica, ela pode ainda ser beneficiada. O Wellington Dias faz questão de ressaltar que as negociações em torno dos ministérios teve que ser atrasada, fez quase que um stand-by para esperar as negociações que estavam sendo feitas lá no Congresso Nacional. Isso apesar dele negar o retorno à prática do toma lá da cá, como já está sendo comentado lá no Congresso Nacional. O Wellington Dias diz que o fato de Lula não ter conseguido ainda anunciar os 37 nomes nem de nenhuma forma é problema não. De acordo com ele, o objetivo foi, na verdade, esperar um pouco mais para ter com quem negociar para beneficiar todos os 14 partidos que apoiaram o nome de Lula durante a campanha presidencial. A gente tem a declaração do novo ministro do Desenvolvimento Social. Não há dificuldades. O presidente tomou a decisão de, exceto aqueles primeiros ministérios que ele anunciou, esperar a aprovação da PEC, que foi aprovada ontem à noite. Hoje está concluindo a votação do orçamento na sessão do Congresso, e mais uma vez agradecemos ao Congresso Nacional. Agora ele se abre o diálogo para completar decisões sobre a equipe. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, fez questão até de brincar, dizendo que está tendo dificuldade, sim, em montar a equipe do governo, que é mais difícil escolher assessores, escolher ministros, do que vencer uma eleição no país. Tá certo, para analisar então esse novo pacote de ministros, Coronel Tadeu e Amanda Klein, eu vou começar essa rodada com o deputado Coronel Tadeu. Como o senhor avaliou esse anúncio de Lula? 16 nomes, Alckmin na lista, 6 mulheres, alguns nomes também bem conhecidos de antigas administrações do PT. Uma volta ao passado, Coronel? Com toda certeza. A volta da velha política, Daniel. O que a gente percebeu é que o tecnicismo foi deixado um pouco de lado. Nós temos um sociólogo na saúde, por exemplo, e temos um médico numa outra secretaria, se eu não me engano, outro ministério, se eu não me engano, de relações internacionais. Mas isso é a política, né? O problema é que a velha política, então, e não a nova política. Eu fico bastante decepcionado e apreensivo, porque espero que esses próximos 4 anos sejam uma continuidade do que o presidente Bolsonaro vinha fazendo, em especial no Ministério da Economia. Eu acredito que a parte mais sensível de um governo é justamente as finanças, né? O erário público, que precisa ser muito bem cuidado. E ali nós colocamos uma pessoa não tão afinada com o assunto, e isso preocupa demais. Já começamos aí, antes mesmo da posse, com um estouro de mais de 230 bilhões, segundo até o nosso comentarista de economia, o Luiz, 230 bilhões já no negativo. Eu lembro que foi tanto esforço em 2019 que nós pegamos o governo com 240 bilhões negativos. E logo no primeiro ano, Paulo Guedes deu uma demonstração fantástica da sua competência. Ele reduziu pela metade esse déficit público, que caiu de 240 aproximadamente, que eu não me lembro dos valores corretos, mas caiu para 120 bilhões. Infelizmente, em 2020 nós tivemos uma pandemia e tivemos que conviver com ela. Aí é um período, é um hiato que a gente tem que tirar do Bolsonaro. Mas em 2022, novamente, entra ali, eu diria, o craque ali da seleção de ministros do presidente Bolsonaro, que fez com que a economia mostrasse números que são elogiados pelo mundo todo, principalmente pelos economistas responsáveis e respeitados. E assim nós entregamos aí o Brasil praticamente com a casa em ordem, com as contas em ordem, né, sem fazer nenhuma extravagância.
mas infelizmente veio aí a PEC do fura-teto e acabou estragando ou jogando pelo lixo todo um trabalho feito em 4 anos. O que eu posso esperar? Infelizmente eu vou ser cético, né? Vou ser bastante pessimista em relação ao trabalho desse ministério. Por ele ser político, o que nós vamos ver daqui para frente são nomeações políticas, os ministérios sendo comandados pelos partidos para que o presidente Lula possa, então, aprovar tudo aquilo que ele precisa. E aí você não sabe o que vem, porque nem plano de governo foi apresentado para a gente. Se nós soubéssemos o script dessa novela de 4 anos que nós vamos ver pela frente, se nós tivéssemos notícias do que pode acontecer, pelo menos nós estaríamos já nos preparando pelo pior ou pelo melhor, mas infelizmente nem plano de governo tem, então eu não sei, por exemplo, o que vai fazer a Margareth Menezes na cultura. Será que vai voltar aquela farra do dinheiro público com a Lei Rouanet? É muito preocupante, são 2 bilhões de reais aproximadamente que podem ser destinados a pessoas que não precisam. O pequeno artista, aquele que precisa do incentivo do fomento, ele está aqui na rua 15 de novembro, aqui em São Paulo. Ele está nas praças públicas, tocando o seu violão ou seus instrumentos, sem receber um tostão sequer do governo. E aí você vê grandes artistas recebendo fortunas milionárias. Então, é essa inversão de valores que eu acredito que vai acontecer, e aí nós vamos ter novamente os mesmos problemas do passado, Daniel. Amanda Klein fala agora e aproveita também sobre essa reunião de Lula com o Simone Tebet. De repente ela deve ali selar no meio ambiente? Elisângela, o que se espera? A gente precisa fechar essa equação, tanto da participação de Simone e Lula, que foram fundamentais, a Marina desde já acompanhando no primeiro turno da campanha, e a Simone principalmente a partir do segundo, quer dizer, única, exclusivamente a partir do segundo turno, com uma participação muito efetiva e ativa na campanha do Lula, precisa ser recompensado, será um erro estratégico grave se isso não for feito. Por isso, os dois vão se encontrar pela primeira vez desde a noite da vitória de Lula, sentar para conversar, e Lula vai oferecer a Simone provavelmente o Ministério do Meio Ambiente. Alguns falam também na possibilidade da pasta das cidades e até no Ministério do Planejamento. 3 ofertas para Simone escolher, mas essa pasta das cidades está sendo negociada com o MDB, porque falta também decidir qual será o espaço do Centrão, né, do Centro Democrático, do Centrão, que vão estruturar essa governabilidade, a base aliada do presidente Lula. É justo que eles sejam representados na esplanada dos ministérios. Então, você tem que fechar essa equação veja só, com Simone Tebet, Marina Silva, com o MDB, e aí cada um desses partidos demanda 2 ministérios, porque querem tanto contemplar os aliados do Senado como da Câmara. Então, você tem MDB, você tem União Brasil, que foi fundamental na aprovação agora da PEC de transição. No Senado, temos figuras como Alexandre Silveira, que já apareceram numa reportagem da Jovem Pan, e o Davi Alcolumbre, e na Câmara o Elmar Nascimento, uma figura muito ligada ao presidente Arthur Lira, também central para a aprovação da PEC da transição. Temos também o PSD. Todos esses partidos terão pastas, terão representação na esplanada dos ministérios. Isso não é negativo. Eu já expliquei aqui ontem, o presidente Jair Bolsonaro também fez isso. Deu cargos importantes em lugares com muito dinheiro, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o Centrão, a Codevasp, Companhia do Desenvolvimento do Vale de São Francisco para o Centrão, o orçamento secreto, que era algo, uma excrescência, tanto que foi declarado inconstitucional semana passada pelo Supremo, não existia, no início da semana, melhor dizendo, não existia, passou a existir no governo Bolsonaro, justamente para distribuir, para irrigar essa base aliada com recursos. A moeda de troca da política são sempre cargos e verbas. Não adianta imaginar que é um ministério só baseado em cargos técnicos. E por falar em PECs, fura-teto, várias foram feitas já no governo Bolsonaro. A dos precatórios, que fez rolar uma dívida já transitada em julgada, portanto, terá que ser paga, mas só parte dessa dívida será paga anualmente, e a outra parte é rolada constantemente, formando uma bola de neve. Essa foi a primeira grande PEC fura-teto aprovada no ano passado. Às vésperas da eleição, tivemos a PEC Kamikaze, uma PEC com claro intuito eleitoral para majorar, aumentar o Bolsa Família dos então R$400 para R$600. Tanto que essa PEC, hoje, a PEC da transição, mantendo os R$600 do Bolsa Família, foi rejeitada pela maior parte do PL, Partido do Presidente da República, apesar de ter sido uma promessa de Jair Bolsonaro.
até um aliado, um deputado muito experiente do MDB, uma grande liderança, me disse o seguinte, então quer dizer que ficou figurada mesmo, concretizada que tratava-se somente de uma PEC eleitoral, com intuito eleitoral, porque quando chegou a hora de manter os R$600 para 2023, o partido do presidente da República votou contra. Mas falando um pouquinho mais sobre a cara desse ministério do Lula, sem dúvida é uma cara de maior diversidade, mais cores, você tem negros, tem Wellington Dias, que se autodeclara como de origem indígena, você tem mulheres, 6 mulheres, já tem uma representatividade muito maior do que no governo Bolsonaro, não a representatividade que nós imaginávamos. A Anísia Trindade pode não ser médica, mas é uma grande profissional da área da saúde. É a primeira mulher a ocupar esse ministério. A primeira colocação que deve ser feita, foi a primeira mulher a presidir a Fundação Oswaldo Cruz e ela teve um papel fulcral, central no combate à Covid, na parceria com a Universidade de Oxford para a produção da vacina AstraZeneca no Brasil e para uma série de outras estratégias que foram adotadas durante a pandemia e lideradas pela Fiocruz, pela Fundação Oswaldo Cruz. Então, é uma pessoa que goza de imensa credibilidade na área da saúde, justamente uma área que ficou tão debilitada durante o governo Bolsonaro, porque o SUS não tinha dinheiro, as cirurgias eletivas, uma enorme fila de atraso. Perfeito. Você tem a vacinação, e isso a equipe de transição traz esse diagnóstico. Vejam só, a cobertura, o atendimento à vacinação infantil caiu de 68% para 45%. Temos menos da metade da população infantil coberta com a vacina. Uma área que era reconhecida pela excelência. No entanto, esse negacionismo que trouxe o governo Bolsonaro teve um efeito muito concreto sobre o avanço da vacinação, ou melhor, retrocesso da vacinação infantil no Brasil e todas as outras doenças, coberturas como poliomielite, por exemplo. Quer dizer, certo. É uma situação de extrema gravidade. Mas, enfim, muitos petistas ainda nessa esplanada, muitos ex-governadores, muita presença do Nordeste. Esperamos mais uma leva de ministros a ser anunciada na terça-feira da semana que vem. Vamos nos aprofundar nesse assunto daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã, hora certa, 8h18. Repita. 8h18.